Estamos iniciando a retomada desse canal falando sobre uma questão que tem aparecido muito nos nossos dias, que aliás é típica dos nossos dias, a relação entre cultura, identidade e a relação fã-ídolos. Se nós formos pensar, a gente está num momento cultural que a força das celebridades está muito acentuada e isso seria um dos aspectos da cultura pós-moderna. Bom, então, pensando nessa relação da identidade do fã com o seu ídolo, eu só queria retomar algumas partes básicas primeiramente. Então, o que é cultura? De modo geral, cultura é o conjunto de costumes, valores, ideais que moldam a nossa psique, o nosso comportamento, à medida que a gente faz parte da família, de uma religião, da escola e da mídia em geral. Identidade é uma série de noções ou de referências sobre o eu. E, tal como a gente estuda em psicologia, qual é a origem da identidade? A nossa noção de identidade é muitíssimo construída na relação com outro ser humano, inclusive com aqueles modelos da mídia, isso dependendo da cabeça do espectador. Mas é óbvio que nas gerações mais novas, mais submetidas a essa cultura pós-moderna por meio da mídia, ainda me parece que as pessoas das novas gerações podem ser mais impactadas pela força das celebridades. E ainda em psicologia, a gente estuda como nessa construção da identidade, na ligação com o outro, muitas vezes a nossa identidade se confunde com a identidade do outro, seja com o dos pais, os primeiros modelos, seja através da escola, mas no nosso foco aqui, mais especificamente, a força das celebridades moldando o nosso eu. Para a gente continuar pensando essa relação do fã com o ídolo, nós vamos pensar em alguns processos discutidos pela psicanálise. Então, a identificação é o processo pelo qual aspectos, algumas características de personalidade dos modelos têm um impacto sobre mim e eu vou moldando o meu eu a partir dessa identificação. E outra coisa que a gente estuda em psicanálise é a projeção. A gente atribui ao outro aspectos do nosso eu que a gente não gosta ou desejos de grandezas, de ideais, de ser completo através do outro, tá? Então, a gente tanto pode se identificar e projetar no ídolo os nossos desejos, os nossos ideais e até os nossos buracos emocionais. Nessa medida, por exemplo, muitas das fantasias de grandeza do fã acabam sendo projetadas no ídolo. Por exemplo, ser adorado por milhares, ter um talento incrível, ser então um ídolo recluso e que pedem ardentemente que você volte para o mundo. Ou o fã pode ver no ídolo aquele ser rebelde e desejoso de romper com o mundo. Aí, pessoal, para pensar esses processos psicológicos da parte dos ídolos, que óbvio também os contém, eu tomei um fato relativamente novo referente ao vocalista do Linkin Park. Entre o vocalista do Linkin Park e o ex-vocalista do Soundgarden, tinha uma amizade bastante forte e o primeiro se identificava com o segundo. Tanto que o vocalista do Linkin Park, que agora eu consegui esquecer o nome, escreveu uma carta ao amigo morto, tá? E eu tracei alguns paralelos psicológicos entre eles. Ambos foram grandes vocalistas, de grande sucesso junto aos fãs, com um grande reconhecimento do seu talento, tanto por parte de músicos quanto da indústria fonográfica. E eles tinham também em comum a capacidade de expressar suas fúrias e suas angústias por meio da arte. Ainda traçando esses paralelos entre os dois, mais especificamente
no tocante a seus sofrimentos psíquicos, eu estou colocando o seguinte: ambos tiveram infâncias sofridas, ambos tiveram depressão e se mataram, se suicidaram, se enforcando. O primeiro foi o ex-vocalista do Soundgarden. O vocalista, então, do Linkin Park se suicidou no dia do aniversário do amigo morto. Ambos usavam drogas e álcool, possivelmente para aliviar o seu sofrimento. E ambos preenchiam vários requisitos valorizados na cultura como uma suposta vida adulta perfeita. Então, ricos, famosos, talentosos, reconhecidos, com amizades. Ainda assim, ambos se suicidaram. Continuando o nosso raciocínio, vou me situar numa música do Linkin Park, que é Crawling, que pode ser traduzida como rastejando. Mesmo eu sendo de outra geração, não tão ativamente influenciada pelo Linkin Park, mas eu diria que é uma letra que toca o coração e a mente de quem é atento à complexidade e aos sofrimentos da mente humana. Se a gente parar para pensar em algumas frases que ali se encontram, dá para pensar o sofrimento dele. Por exemplo, já falando em português, né? Rastejando em minha pele feridas que não vão curar. Outro trecho. Meu medo é o que me faz cair num desconforto interno. Outro trecho. Falta de autocontrole sem fim e que nunca acaba. Pode-se dizer que essas frases são bem próximas às representações mentais e aos afetos do trauma do absoluto com os quais eu trabalho desde o doutorado. Já que eu tinha falado de trauma do absoluto, nesse momento me cabe enfatizar que, em psicologia, trauma se refere a um evento com grande impacto na psique do sujeito e que tem consequências muitíssimo depois, muito posteriores àquela situação em si. Então, de forma resumida, alguns pacientes expressam que suas feridas psíquicas nunca vão curar, que o sofrimento deles é eterno, focando no paciente em si. Ele se sente preso a uma queda sem fim. Ele fala do seu ódio, do seu horror e do medo enormes presentes nele.